Então houve uma separação, o efeito, né, é como se houvesse uma separação de cargas, então uma camada negativa e uma positiva aqui nas duas extremidades do meu dielétrico, do meu material isolante. Bem, com essa separação de cargas no dielétrico, agora vai ser estabelecido dentro do dielétrico, devido a essa separação de cargas, se eu tenho uma camada de cargas negativa aqui e uma camada de cargas positiva, o efeito é que vai se formar ou vai se estabelecer um campo elétrico no material dielétrico, certo? Devido a essa separação de cargas. E esse campo elétrico aqui, ele tem, percebam, né? Ele sai das cargas positivas, vai em direção às cargas negativas do dielétrico, ou seja, ele tem uma direção oposta ao campo elétrico das cargas livres. E esse campo elétrico aqui, a gente vai chamar de o campo elétrico induzido, certo? No material dielétrico, ok? Então agora, esse aqui é o campo elétrico induzido e ele está sendo gerado, sendo produzido por essa separação virtual, digamos assim, de cargas no meu material dielétrico. O efeito disso é que agora, entre as duas placas, qual que é o campo total? Certo? Qual que é o campo elétrico total que existe entre essas duas placas? Vou pegar aqui. Que cor que eu posso pegar? Então, o campo elétrico total que vai existir entre as placas, vou assumir essa direção aqui, chamar simplesmente um campo elétrico E, certo? Sem subscrito, ele vai ser a combinação do campo elétrico das cargas livres, que é o campo elétrico gerado pelas cargas que estão lá nas minhas placas condutoras, e das cargas induzidas, ou o campo elétrico induzido, que foi induzido no material dielétrico, devido ao comportamento de polarização. Então, o campo elétrico total, o E, simplesmente que eu vou chamar aqui, ele é uma soma vetorial do campo elétrico de cargas livres. Vamos usar a mesma cor aqui só para diferenciar. Campo elétrico de cargas livres. Soma vetorial, né? Mais o campo elétrico, o vetor, né? Escrevi mais aqui porque eu estou somando o vetor, né? Escrevendo vetorialmente aqui. O campo elétrico induzido. Se a gente calcular então apenas em módulo, né, o efeito disso aqui, então o módulo do campo elétrico total ele vai ser o módulo do campo elétrico de cargas livres, que eu chamei de menos o campo elétrico induzido, ok? E agora a gente pode assumir o seguinte, bom, como esse campo elétrico induzido ele é um resultado aqui do efeito de polarização do dielétrico, ele não é possível que a quantidade de cargas aqui, a camada de cargas negativa que se formou aqui em cima, ela tem uma quantidade de cargas em módulo superior às cargas induzidas, que elas sejam maiores do que as cargas livres, né? Porque justamente essa quantidade de cargas livres que está induzindo essa separação aqui. Então, ela sempre vai ser, a quantidade de cargas induzida, ela sempre é menor que a quantidade de cargas livres. Quanto menor, isso depende de material para material, varia, ou seja, depende da propriedade do dielétrico, mas ela sempre vai ser menor. Então, a gente pode dizer, pode associar aqui um fator e chamar que essa quantidade de cargas livres, simplesmente em módulo, tá? Chamar a quantidade de cargas livres Q, ela é igual a um fator qualquer, vou escrever aqui embaixo, que eu vou chamar de B, uma constante, uma coeficiente, quantidade de cargas livres que existe na placa,
ela é igual a, ou melhor, vamos dizer que a quantidade de cargas induzidas, que foram induzidas, ela é igual a uma constante B vezes a quantidade de cargas livres que existe previamente nas placas condutoras, certo? De forma que esse B aqui ele é uma constante que depende do material dielétrico, da propriedade, e ele sempre deve ser, né, menor do que 1. Porque no melhor dos casos, eu poderia ter a mesma quantidade de cargas induzidas igual à quantidade de livres, mas ele sempre vai ser menor, né? E aí significa que, por exemplo, se a gente tiver, né, por exemplo, um B para um material dielétrico, um B de 0,25, isso significa que a quantidade, representa, né, que a quantidade de cargas induzida, ela em termos absolutos, ela é 25% da quantidade de cargas livres que existem naquela placa. Então, pegando valores, aí se a gente tiver, por exemplo, 10 microcoulombs de cargas livres em cada uma das placas, né, aquele material dielétrico ele vai ter uma propriedade que as cargas induzidas vão ter um valor de 25% disso aqui, ou seja, 2,5 microcoulombs. Sempre vai ser um valor menor, né? Isso que representaria esse B. Como isso aqui é determinado, né, foi empiricamente, né, foi determinado as propriedades de cada dielétrico testados, aí a gente tem alguns parâmetros tabelados. Mas não em termos de B, em termos de uma outra constante que a gente chama de constante dielétrica. Tá? Bom, partindo desse princípio da constante B aqui, tá? Se a quantidade de cargas induzidas eu posso chamar igual a uma proporção, uma parcela das cargas livres, da quantidade de cargas livres que existem naquelas placas, porque elas foram induzidas, né, devido à presença daquelas cargas livres. Então a gente pode dizer também que a densidade de cargas ela também é uma parcela. A densidade que eu chamei de densidade sigma induzida, ela também é uma parcela que é proporcional também a essa constante B, dá uma parcela então da densidade superficial de cargas livres, certo? Do sigma livres. Ou seja, estou dizendo que essa densidade sigma induzida aqui, eu posso escrever ela em termos da densidade sigma livre, certo? Isso aqui ele é válido, né, com esse B sendo uma constante, né? E ele sempre vai ser essa densidade de sigma induzido, porque a área é igual, né? A gente está assumindo que a área de contato entre as placas e o dielétrico é igual à própria área da placa. Então, se a quantidade de cargas é uma proporção, a densidade também vai ser uma proporção, né? E sempre menor. Sempre a densidade induzida, a densidade de cargas induzida é menor do que a densidade de cargas livres que existem na placa. Então a gente pode escrever dessa forma aqui. E também a gente pode agora escrever que esse campo elétrico induzido, certo? Como é que eu posso quantizar ele? Bom, o comportamento desse campo elétrico em amarelo aqui induzido, ele é exatamente, a gente pode partir da mesma dedução que a gente fez para qual que é o campo elétrico entre duas placas paralelas. Tá? Se a gente pegar apenas essa camada de cargas menos Q aqui em cima e mais Q lá embaixo, nós vamos tratar este problema aqui exatamente como se essa camada fosse uma camada de cargas de uma placa ideal condutora, com densidade uniforme de carga, sigma. Ela estivesse distribuída, aplicando a lei de Gauss aqui na extremidade dessa placa, a gente chegaria exatamente ao mesmo resultado de qual que é o campo elétrico gerado por essas duas placas. Bom, é sigma, nessas condições, né? É sigma dividido por epsilon zero. Se agora a gente tem uma camada de cargas, vou desenhar aqui embaixo, negativas aqui em cima, certo? E positivas aqui embaixo. E entre elas não existem outras cargas influenciando, então qual que é o campo elétrico que existe entre essas duas camadas de carga? É exatamente igual ao caso
se fosse uma placa condutora aqui que unisse essas cargas com densidade, aqui densidade sigma induzida, né? Então esse campo elétrico aqui, entre essas duas camadas de cargas separadas, campo elétrico induzido, ele vale sigma induzido, a intensidade dele, dividido por ε0. Exatamente, é o mesma abordagem, né? Mesmo comportamento, mesmo efeito de duas placas condutoras que estão carregadas. O que importa é a separação, é a existência dessas cargas, essa camada de cargas negativas aqui em cima e essa camada de cargas positivas aqui em cima, se comportando como uma distribuição uniforme de cargas, né? Em uma área, né? Então esse campo elétrico aqui que é produzido, a intensidade dele, ele é igual, né? Esse campo elétrico induzido, ele pode ser escrito como sigma induzido, a intensidade dele, dividido por ε0, tá? E aí a gente pode escrever, então, que também aí em função, podemos escrever como que o campo elétrico induzido, assim como a carga induzida, a densidade sigma induzido é igual a um B vezes a densidade de cargas livres, o campo elétrico induzido ele também é igual a essa constante B vezes o campo elétrico das cargas livres, certo? Porque o campo elétrico de cargas livres é igual a sigma livres a densidade de cargas livres dividido por ε0. Se eu posso escrever isso aqui induzido como isso vezes um B, então eu posso escrever esse campo induzido também como um campo livre vezes a constante B, né? Exatamente isso aqui. São formas equivalentes de representar, certo? Então o campo elétrico total, que é esse campo elétrico aqui, a gente pode escrever que é a combinação, soma vetorial desses dois campos elétricos, de cargas livres e das cargas induzidas. O campo elétrico total a gente pode escrever como, em módulo, campo elétrico de cargas livres menos o campo elétrico induzido. E aí escrevendo campo elétrico de cargas livres menos o campo elétrico induzido, escrevendo como B menos, ou seja, a constante B, vezes o campo elétrico de cargas livres, então nós chegamos que o campo elétrico total, o campo elétrico resultante, né, nessa região, ele pode ser escrito como o valor do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico gerado apenas pelas cargas livres que estão nas placas condutoras, vezes 1 menos B, simplesmente colocando em evidência aqui. Okay? E essa forma de representar aqui a gente pode escrever que essa 1 menos essa constante B, ele normalmente aí referenciado, ele é igual a 1 sobre uma constante K ou kappa, né, dependendo da literatura que a gente utilizar, mas aqui a gente está usando o Halliday 3 como referência, ele utiliza a constante, uma K minúsculo, né, o K minúsculo, né, para nos referir a essa constante K aqui. Então 1 sobre K equivale ou é igual a esse 1 menos B, e essa constante K é o que a gente chama então de constante dielétrica do material.
constante dielétrica. Ela é adimensional, não tem unidade, essa constante, e ela reflete então uma propriedade do material isolante ou do material dielétrico, que a gente vai chamar agora, né? Em relação a quantas vezes o campo elétrico total com a presença do dielétrico ele vai ser alterado, modificado, né? E a gente pode escrever então o campo elétrico total, ou esse campo elétrico aqui resultante, que é a soma, né? A combinação desse campo elétrico das cargas livres que estão lá na placa e das cargas do campo elétrico gerado pelas cargas induzidas no dielétrico. O campo elétrico total, portanto, nós podemos escrever como simplesmente campo elétrico total. Ele é dado por o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico gerado apenas pelas cargas livres, ou seja, apenas as cargas que estão nas placas condutoras, dividido por K, ou seja, dividido pela constante dielétrica do material que foi colocado, do dielétrico que existe entre as duas placas, certo? E isso traz aí a um resultado bem significativo, né? Essa constante K, como eu falei para vocês, ela é conhecida de diferentes materiais aí de forma tabelada, ou de forma, foi através de experimentos empíricos, né? Foi tabelada para diferentes materiais, então dos mais diferentes isolantes, portanto dielétricos aí. A gente pode obter uma constante dielétrica, que é um valor adimensional. E a constante dielétrica, ela é sempre, essa constante aqui, ela é sempre maior do que 1, certo? Porque ela vai representar uma diminuição do campo elétrico total. Vejam bem que o efeito, né, desse campo elétrico induzido, ele sempre se opõe ao campo elétrico gerado pelas cargas livres, as cargas que estão lá nas placas condutoras, né? E então o efeito, esse campo elétrico total, ele sempre vai ser menor do que apenas o campo elétrico das cargas livres que existiam, que é do campo elétrico gerado apenas pelas cargas livres que estão lá nas placas condutoras. Ou seja, o campo elétrico das placas condutoras com a mesma quantidade de carga sem um dielétrico, esse campo elétrico aqui dentro ele vai ser mais intenso do que o campo elétrico total existente aqui, né, entre as duas placas, sem a presença do dielétrico, ou seja, com o vácuo, ele sempre vai ser mais intenso do que o campo elétrico total com a mesma quantidade de cargas, né, assumindo que a quantidade de cargas da placa não se altere, né, ou seja, as cargas livres não se alterem, contanto que as cargas livres não se alterem, a quantidade ou a intensidade do campo elétrico total aqui dentro ele sempre vai ser menor com a presença do dielétrico do que sem o dielétrico presente, certo? E aí então a gente, conhecendo o material dielétrico que foi colocado, posto entre essas duas placas, uma vez que a gente já pode calcular o campo elétrico gerado apenas pelas cargas livres que existem nas placas. Se a gente conhece a constante K, então a gente pode também encontrar, né, ou calcular qual que é o campo elétrico total com a presença do dielétrico entre as duas placas. Basta pegar a intensidade do campo elétrico gerado apenas pelas cargas livres e dividir pela constante dielétrica do material. E a gente tem então a intensidade do campo elétrico gerado entre essas duas placas, né?